Quero falar com vocês hoje, agora, sobre a formação de heróis, né? O primeiro slide ali vai estar a Wanda, né? Como é que é o nome da Wanda? São os irmãos Karfrost, né? Max Noff, isso aí. E o interessante é que a Wanda, ela participa de um experimento da Hydra, certo? A Hydra, um dos fundadores da Hydra é o Caveira Vermelha, que é o inimigo do Capitão América, lembram? Né? Então eles fazem experimentos, eles são uma facção do Hitler, que se rebelam contra o Hitler e funda a Hydra, com o Caveira Vermelha. E ali eles começam com os experimentos, e um dos primeiros experimentos que eles fazem ali é justamente com o Pietro e com a Wanda. Então a Wanda, ela tem alguns poderes, e em certo momento, né, ali da Wanda, porque a Wanda, ela só consegue usar os poderes dela no máximo quando ela está muito abalada. Tanto que as duas vezes que ela fica mais poderosa assim na Marvel é quando o Pietro morre, né? E depois quando o Visão morre, que ela fica loucona, né? E se percebe, tanto da ala dos heróis quanto da ala dos vilões, que a Wanda é extremamente poderosa. Então, da ala dos vilões, vem uma bruxa, que é a bruxa mais poderosa da Marvel, que é a... não lembro o nome dela, tinha anotado aqui. Quem está olhando o WandaVision, essa mulher é a vizinha dela. Tá? A vizinha dela é essa bruxa, certo? Sim, eu estou dando spoiler, se rale, vai olhar, chega em casa e olha, entendeu? Então chega em casa e olha, entendeu? É ela, certo? Ó a cara do Felipe ali triste. Certo? E essa bruxa, ela começa a trabalhar com a Wanda, ensinando a Wanda como usar os poderes dela. Né? Essa mesma bruxa trabalha com o Quarteto Fantástico também. Só que essa bruxa, ela serve a um demônio, certo? Que eu não me lembro também o nome agora dele. Mephisto. Isso, Mephisto. Certo? É isso, é um cão gabaritado, pessoal. Aí. Então essa bruxa serve a Mephisto. Então tem até um pacto bem pesado que é feito ali, que um pedaço de Mephisto é inserido dentro da Wanda e ela tem 2 filhos. Que daí essa bruxa cuida desses filhos, que se tornam poderosíssimos, aonde o Mephisto absorve esses 2 filhos para ficar muito poderoso. Que loucura, né? A isso, né, desencadeia num outro filme que vai ter esse ano também, que é o Multiverso da Loucura, que é o momento que a Wanda perde os filhos. Nos quadrinhos é assim, certo? Ela perde os filhos e ela fica louca. E ela causa a destruição do universo. Que loucura, mano. Olha o poder da mulher. Aí nisso, tem toda aquela operação de resgate e tudo mais. E quem ajuda, que daí cai lá no Multiverso da Loucura, quem ajuda a Wanda a controlar os seus poderes e resgatar a mente dela é o Doutor Estranho. Ele entrega para ela o verdadeiro propósito dela. E como ela pode usar aqueles poderes. Nisso ela se consola com a perca tanto do Pietro, quanto do Visão, quanto dos filhos. Aquilo são marcas que ficam na alma dela, marcas muito violentas. E o Doutor Estranho ajuda ela a entender tudo isso que aconteceu. E entender que ela pode, se perder o Pietro, ela pode dar Pietros para o mundo. Se ela perdeu o Visão, ela pode dar visões para o mundo. Se ela perdeu os 2 filhos, ela pode dar esses filhos para o mundo. De que forma?
cuidando e formando outros heróis. Que legal, né? Matei 3 filmes aqui. Nem precisa ver mais. Interessante isso, né? Olha só, a bruxa, ela confunde a mente total da Wanda e faz a Wanda usar os poderes dela de uma forma totalmente egoísta. Para quem está olhando, quem está acompanhando o WandaVision, é justamente isso. Ela escravizou uma cidade toda intelectualmente. Ela está manipulando a mente, se não me engano, são 4.000 habitantes a cidade, né? Isso, né? Ela escravizou a mente de 4.000 pessoas. Tudo para ter um sonho de uma vida que ela quer ter. Ao lado do Visão, com os 2 filhos dela, aonde as pessoas amam ela, aonde ela é atenciosa com as pessoas. E do lado está a espada, né? Querendo entrar para libertar as pessoas. Certo? Perceba que você pode impulsionar pessoas e você tem o poder também de afundar pessoas. Entende? Ágata, lembrei, Ágata. Ágata é o nome da bruxa. Ágata com H hard, isso aí. O nome da bruxa, né? Ou seja, você pode ser a Ágata que afunda pessoas para que ela... ou seja, você pode explorar pessoas para que aquela pessoa... para que você use os dons daquela pessoa em benefício seu, ou você pode ajudar pessoas a se potencializarem. É muito interessante que Deus ele vai falando vai nos entregando algumas palavras durante a nossa vida, né? Quem aqui já estava em algum lugar, num culto, num retiro, e alguém vinha até você e entregou uma palavra de Deus para você? Quem aqui já aconteceu isso? Quando acontece isso comigo, eu fico muito interessado em ficar juntando as coisas como um quebra-cabeça, sabe? A pessoa vem e me fala, legal. Mas eu fico testando aquilo, verificando aquilo, né? E tem uma palavra que ela veio para mim há muitos anos atrás, uma das primeiras palavras que foi o pastor Levi Spínola, né? Que me entregou, que ele falou bem assim, ele chegou até mim e ele falou, tive uma visão contigo. E eu vi Deus usando a tua mente e as tuas mãos para construir coisas. Aí na época eu tinha 16 anos. Aí segui, né, ouvi aquilo, achei legal, né? A nossa automatização é pegar, já procurar no dia seguinte, pois é, que eu posso construir, né? E, cara, e passou, chamado foi sempre matemática que me interessou bastante, propósitos, coisa do tipo. Já passou, foi, e chegou ao ponto que eu não entendi. Tive alguns sonhos, tive algumas outras palavras e fiz faculdade de sistemas de informação, que depois eu fui me ligar com uma faculdade que tinha a ver com isso, certo? Jogava xadrez, depois eu fui entender que isso tinha a ver também. Aí até que eu assumi minha primeira célula. Assumi a minha primeira célula e uma coisa interessante é que eu sempre fui, até então, muito intolerante com pessoas. Eu era um professor que se preocupava, levava alunos para minha casa, a gente ficava madrugada estudando. Eu lembro que eu peguei uma turma que um professor abandonou e tinha 20 formandos naquela turma. Desculpa, 18 formandos na turma. E eles não iam se formar porque o professor abandonou a turma, então não ia dar tempo, né? Eles tinham 20 dias para entregar o trabalho com conclusão do curso. Aí eu peguei e falei, deixa para mim. Aí criamos lá
a Guerra dos 20 Dias. A gente pegou 20 dias e escrevemos o TCC de 18 alunos. Fizemos o TCC de 18 alunos, eu e o Carlos, né? E foram 20 dias intensos, desses 18, 17 se formaram. E detalhe, um deles era cego. Imagina, como você vai ensinar computação para um cego? Não, a minha disciplina era programação. Como você vai ensinar um cego a programar? Cara, que desafio, cara. Que desafio. O legal disso, um desses era o Igor. Lembra que eu falei do Igor? Um desses era o Igor. E o interessante disso é que isso marcou a vida deles. Marcou a vida deles. Falar rapidamente sobre liderança, né? Esse aqui, o interessante do Capitão América é que ele não é o mais poderoso dos Vingadores. Ele é dito o primeiro Vingador, né? É uma analogia muito interessante quando a gente pensa em Jesus como o primeiro Vingador. Então, ele não é o mais poderoso, mas a forma que ele se posiciona e tem a atitude diante das situações faz as pessoas o verem como líder. Isso é muito interessante, né? Uma coisa que tem um administrador que é o Michel Levy. Ele fala que líderes precisam apenas ser coesos entre o que falam e fazem. Ponto. Só isso. Se você cobra algo, antes você fez 2 vezes mais. Ponto. Aí você vai ser um excelente líder. Né? Só que às vezes a gente quer ser líder pedindo coisas das pessoas que nós não estamos dispostos a fazer ou não fizemos antes. Então isso já é uma grande contramão para a liderança. Aqui, o nosso icônico Adalberto, né, Lipe? Ele fala que a liderança ela é necessária em qualquer tipo de organização. Organização é um organismo que está em movimento. Então, a igreja é uma organização. O seu grupo é uma organização. Certo? Então, a liderança é necessária em qualquer desses ambientes. E nisso é muito necessário que os líderes entendam a natureza das pessoas. O que para mim isso aqui é justamente o que eu falei, que quando eu assumi a liderança, eu comecei a olhar as pessoas de forma mais profunda do que apenas o que eu estava vendo diante dos meus olhos. Às vezes as pessoas elas têm alguns comportamentos e nós olhamos apenas para o comportamento da pessoa, sem nos preocuparmos do porquê ela tem aquele comportamento. Então, por exemplo, já passei por N situações, né? Como boa parte de vocês que estão aqui como líderes. De pessoas, por exemplo, que vieram até mim e confessaram um pecado. De primeira instância, a minha ação é, realmente, você pecou e isso fere o corpo, fere a Deus. Você está inimigo dele agora, você precisa corrigir sua rota. Só que eu preciso entender que ele pecou por um motivo. Pode ser vergonhice? Pode ser vergonhice. Ser vergonhice é o motivo. Mas o porquê que ele é assim? Sentar e ouvir a história da pessoa. Sabe? Sentar e tentar entender o porquê que ela tem aquele jeito de ser. E uma coisa muito importante que eu aprendi: pessoas não mudam do dia para a noite. Porque antes eu chegava e eu falava assim, ó, você está errado nisso, mude. E quando ela errava de novo, eu vinha de soco nela. Só que pessoas não mudam do dia para a noite. Entende? Ah, mas é pecado, Gustavo.
Mas se a pessoa faz isso há um tempo muito longo, não é num estalo. Eu não vou dizer que eu não acredite, mas eu desconfio muito de pessoas que falam, não, no dia que eu aceitei a Cristo, eu parei de fumar. Tudo bem, tudo bem. Eu acredito que Deus pode fazer isso? Acredito. Mas, cara, você fumava há 50 anos. Entendeu? Porque a pessoa se constrói em cima das suas atitudes, dos seus hábitos. Então, por isso que é importante, o pastor Davi fala tanto, o papel do discipulado. E o discipulado, esse momento que você senta em aconselhamento, e que você se dá em aconselhamento, esse momento, ele é importante a ser realizado durante toda a tua vida. Você precisa de alguém que não é teu pai, que não é tua mãe, que não é teu marido ou tua esposa, que você chega num grau de confiança de liderança e liderado, aonde você fala da sua vida. Tínhamos uma situação em comum em um trabalho que o pastor Davi fizemos, que era um jovem, que ele falava assim, não, quem me lidera é o pessoal da Jocum lá de São Paulo. Cara, quem está lá não te conhece, não sabe o teu dia a dia. É muito fácil você maquiar. Tem uma jovem que jurou para mim uma vez, ela mora em São Leopoldo, falou assim, quem me lidera é o Teófilo Hayashi. Tá, o Teófilo nem sabe que você existe. Sim, mas eu tenho ele como líder. É que nem você dizer assim, eu namoro com a fulana. Sério? Sim, só não contei para ela. Ela nem me conhece. Ela nem me conhece ainda, mas está escrito as estrelas. Os mais espirituais, o próprio Cristo é o meu discipulador. Não preciso de conselho de homens. Não é? E eu até digo assim, falei isso já. Tem 3 grandes decisões que eu acho que são importantíssimas na vida do ser humano. Como você vai cumprir o seu chamado, qual profissão você vai seguir e com quem você vai casar. Para mim, essas 3 decisões são as decisões mais importantes e impactantes da sua vida. E você precisa de um herói te acompanhando. Já vi jovens falar também assim, não, eu já estou maduro, eu não preciso de aconselhamento. O fato de você falar essa frase prova que você precisa. Entende? E aqui, que eu gosto muito do Blanchard, né? Que ele fala que a liderança ocorre sempre que alguém procura influenciar o comportamento de um indivíduo ou de um grupo. Eu não sou líder. Não sou líder, não sou ninguém. E tem algumas frases que a gente fala assim em formato de efeito que eu acho muito bonitinhas, assim, sabe? Porque na prática elas não funcionam. Não, eu não quero cargos. Falazinha. Aí teve um jovem esses tempos que a gente levantou alguém lá de líder, né? Aí o jovem chegou para mim assim, por que tu levantou fulano? E eu, olha, porque eu percebi de Deus que deveria levantar eles. Mas eu estou sempre aqui. Tá, você queria liderança? Não queria. Tá, mas por que está indignado? Porque eu estou sempre aqui. Tá, mas tu queria ser líder? Não quero cargos. Até a criança entendeu. Tá bem ensinado aí. Sabe? Não. Eu não estou por funções aqui. Eu estou por... Cara, para, bobice, vai ler um pouco. Pega um livro. Tá ouvindo o André ali?
Ficou revoltado. E olha só, todo o salvo em Jesus Cristo é chamado à liderança. O que o Blanchard fala que o líder tem que ser? Influenciador. Lê o texto ali. Fazei discípulos de todas as nações. Comentamos já que isso seria povos, né? E aí? Como eu vou fazer um discípulo sem influenciar? E quem influencia é o quê? Líder. Todo filho de Deus é um líder. Entendeu? Você pode dizer, não sou líder. Você é. Você tem que ser. Não precisa você ter diante de você um grupo na qual você lidera. Mas o seu comportamento pode estar influenciando o teu colega da escola. O teu comportamento pode estar influenciando o teu colega de trabalho. Lá no Farol a gente tem o Bruno. E foi bem interessante que depois de vários anos, deu uma situação aí a Lívia estava lá no encontro, em outro estado, se não me engano, e chegou um rapaz, um pai, para falar com a Lívia, e o Bruno agora fazendo mestrado em engenharia civil, né? Mas na época era graduação. E daí chegou esse pai, cara, que legal, a Lívia falou que tinha o Farol em Santa Maria, e o pai, que interessante, eu tenho um filho lá em Santa Maria, né? E a Lívia, pois é, que curso ele faz? Engenharia civil. Eu tenho um amigo que é o Bruno que faz engenharia civil. O Bruno é do Farol. Aí a Lívia, sim, é do Farol. Aquele que acorda às 5 da manhã para orar. Olha onde chegou. Uma coisa simples. Que influenciava a casa dele. Porque o guri dele começou a acordar, não às 5, mas começou a fazer devocional antes de sair de casa. Você está todo o tempo influenciando ou sendo influenciado? E o Miles Monroe dá para nós a fórmula da liderança, que é você fazer tão bem aquilo que você foi chamado para fazer, que as pessoas olham para você, se sentem inspiradas e se movimentam por influência sua. E nisso, Paulo, ele vem e fala para nós: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, caminhem, se movimentem. Porque a gente tem essa mania, e eu detesto essa divisão de sagrado e profano, sabe? Quer fazer essa divisão? Não. Na igreja eu tenho uma vestimenta, eu tenho um comportamento. No meu trabalho é outra vestimenta e outro comportamento. A gente divide essas coisas e acaba se comportando diferente em ambientes diferentes. Mas aqui Paulo está falando que a gente deve andar em todos os ambientes, de modo digno da vocação na qual fomos chamados. Qual é a tua vocação? Você foi chamado para fazer o quê? Você tem que andar digno de ter recebido isso. Você tem que andar intencionalmente em relação a isso. Se você foi chamado para ser um líder, você tem que andar como um líder. O líder é aquele que manda em pessoas, é isso? O que ele faz? Influencia. Um líder é aquele que influencia. Mas tanto a Ágata quanto o Doutor Estranho influenciaram a Wanda. Entendeu? Agora, como você influencia as pessoas? Por que você influencia as pessoas? E aqui eu acho muito interessante 2 personagens, né? O Cíclope, porque ele é o sucessor do Charles Xavier, ele é o líder dos X-Men, só que de início ele é um bananão. É um bobão, se rende a experiência com o Magneto, ele e o irmão dele, fica de ciúminho com o Wolverine em relação a Jean Grey, né? É um bobão, é um guri. Só que chega uma fase dele, cara,
que ele atinge o ápice, assim, da maturidade. E ele vira o líder dos X-Men. Tipo, é o Capitão América. Entendeu? Os X-Men. O cara é muito top. Também temos o Clark, que por mais que ele seja muito poderoso, de certa forma ele não forma heróis. Tem a Liga da Justiça, mas se você perceber bem, não é ele que lidera. Se for ver até os filmes dele, como por exemplo as 10 temporadas de Smallville, né? O que acontece? Ele vai lá e resolve tudo sozinho. São poucas as vezes que ele busca ajuda para resolver junto com ele. Já o Cíclope é bem menos poderoso que o Superman. Superman, na DC Comics, é o mais poderoso, né? Tirando os deuses lá e tal. Mas o Cíclope, tudo que ele faz em equipe. Sempre. Sempre. Tu vê pouquíssimas vezes o Cíclope fazendo uma missão de resgate sozinho. Sempre em equipe. E o que eu acho legal do Cíclope é que ele... Ciclopes. Cíclope é outro, né? Ciclope. Helicóptero. Certo? O que eu acho legal dele, né? É que, cara, ele olha para um mutante e ele sabe extrair o melhor da pessoa. Ele pega alguns que estão lá naquele grupinho do Magneto, ele traz esse cara e ele consegue despertar o melhor dele. Tem um filme muito bom, recomendo, sobre liderança, chamado A Última Fortaleza. Esse filme ele fala de uma prisão militar aonde um general de guerra vai preso. E a prisão ela é comandada por um major. E nisso, tem uma cena lá que tu tem um piloto de helicóptero que está preso e esse Winter, que é o major, ele fala bem assim pro general, que é um presidiário, né? Quando eu fico meio emocionado com a historinha da pessoa, eu vou lá e abro a ficha e tento lembrar o porquê ela está presa. Aí eu recobro. Se eu quero utilizar essa pessoa, eu pego o pior dela. Eu uso o pior canal. E esse piloto do helicóptero, ele foi preso por causa de aposta. Então o que ele faz? Ele paga a esse cara para que ele faça algumas coisas na prisão. Quando chega o general, tem uma cena que é muito legal, que ele chega assim para esse piloto. O Winter usa o pior de você. Eu quero usar o melhor de você. Tem uma cena que é muito legal, que na prisão tem um gago, que ele é desprezado por todo mundo. Ninguém dá bola pro cara. Todo mundo ignora o cara. Soldado Adelar, o nome dele. Todo mundo ignora o cara. Nisso, o Winter, o general, uma das primeiras coisas que ele faz na prisão é devolver para o cara a dignidade e o respeito. E tem uma hora que isso foi feito com o Adelar, ao ponto que o Adelar ele entende a missão dele e ele morre por ela. Entendeu? O cara que era ninguém. E eu estou falando aqui, não estou falando de você, não vou ministrar agora assim, você que a sociedade não vê como ninguém, não vou falar isso para você, tá? Então pode... Não, nesse momento não vai servir, tá? Não serve. Não vou fazer isso, certo? Eu vou fazer diferente. Quem no meio de você todo mundo despreza?
é a tua função dar a honra para ela. Entendeu? É a tua função devolver a dignidade para ela. Na faculdade, fazer uma disciplina da filosofia com o professor aquele, né? E, cara, foi muito interessante que tinha uma menina que ela era da medicina, era uma disciplina, aquelas que, multidisciplinar, né? Que é isso, né? Aí ela queria falar, só que ela não tinha uma boa organização de ideias. E todo mundo cortava ela. Aí eu tinha conseguido já um momento de fala, né? E daí, quando ela começava a falar, a pessoa interrompia. Chegou um momento que pessoal, só um pouquinho, fulana, fale. Cara, claro, ela se enrolou toda. Mas ela me procurava e conversava comigo e pedia ajuda. Tá entendendo? A gente, naturalmente, despreza pessoas. O que um formador de heróis faz? Devolve honra para pessoas. Senta com as pessoas. Entende o porquê elas são daquela forma. E extrai o melhor delas. Nós, éramos o cocô da mosca do bandido. Agora estamos acima do bandido, né? Porque Jesus fez isso conosco. Jesus devolveu honra para nós. Jesus nos colocou e está nos dizendo qual é o nosso local. E esse é o nosso papel com as pessoas. Como formadores de heróis, o nosso papel é devolver honra às pessoas. E as pessoas precisam perceber que isso acontece porque Jesus faz isso. E nós, como seguidores, fazemos isso também. Então, se você faz bullying ou chocorrice, se você detona pessoas, despreza pessoas, se você quer se engrandecer e quer ficar bem visto para as guriazinhas, né? Ou até mesmo os homens para as mulheres, né? Às vezes Entenda que você não está sendo um seguidor de Jesus, porque Jesus devolve honra para as pessoas. Isso é um formador de heróis. Não é apenas para você ser o herói, é você também formar heróis. Isso é muito importante. E como eu falei ontem, você entender que o seu chamado à existência, ele já foi dado há muito tempo lá atrás. Você estava na barriga da sua mãe e Deus já havia dado para você o seu chamado. Você tem uma função. Se você ainda respira, você tem um propósito no reino de Deus, aqui na terra. E a coisa mais importante que eu acho que a igreja tinha que se preocupar é em qual é o propósito de cada pessoa do corpo. Qual é a função que cada um deve ocupar. É entender que eu vou botar pessoas para pregar e elas não vão ter essa elocução. Mas eu vou botar essa pessoa para sentar com alguém, ele vai conseguir entregar dignidade à pessoa. É entender que se o Gustavo pegar o microfone, empurrar a Juliana, empurrar a Ione, empurrar a Hilary, a Andriele, né, o Gustavinho, e começar a cantar, Deus, não vai dar certo. E nisso, tem 3 palavras que eu acho muito importantes aqui, que é a palavra identidade, chamado e vocação. Você precisa entender o seu propósito existencial e precisa também entender o propósito existencial das pessoas que te cercam.
a maior parte do tempo da sua vida tem que ser com pessoas. Entende? Se não consegue dar tempo para pessoas, você não está cumprindo o seu propósito. O teu tempo não é com, por mais que eu goste, com planilhas, não é com estruturas. Isso tudo tem que servir a um propósito de você alcançar pessoas e formar heróis. A identidade é o que nós falamos ontem. É aquilo que você vai construir com base nos seus poderes. Só que há um momento que você encontra Jesus, que ele vai revelar para você a sua verdadeira identidade. Há pessoas que estão ao seu redor que estão com identidades falsas construídas. E é seu papel apresentar Jesus e entregar para elas a verdadeira identidade delas. Quem você realmente é, a Bíblia está dizendo aqui. É você chegar até uma pessoa que é suicida, que não encontra sentido na sua vida, e você apresentar isso para ela. É seu papel entender também que há um chamado à existência. Se uma pessoa está viva, não interessa a condição que ela está, ela pode estar em estado vegetativo. Ela ainda existe. E há um chamado para ela. Por mais estranho que pareça para nós. E nisso nós precisamos trabalhar essa vocação. Esse chamado, que é um chamado de vida toda. No final, eu digo que esse chamado de vida, nós só descobrimos no dia que morrermos. Porque eu acho que quando a gente morrer, a gente vai entender, é isso que eu devia ter feito na minha vida toda. Porque durante isso, é um quebra-cabeça. A gente vai juntando, vai montando, nós temos alguns lapsos. Mas vai chegar um dia que nós vamos chegar, todos nós, diante de Deus, e Ele vai... A Bíblia fala que para o cristão tem 2 julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento que realmente te dá a vida eterna ou a morte eterna. E para aqueles que têm a vida eterna, há um segundo julgamento, que é o julgamento das obras. Paulo fala que tudo que você fez, até a mínima palavra frívola, palavrinha mais boba, mas eu falei brincando, tudo isso vai ser pesado. E nesse momento, você vai entender, vai estar consciente de qual é o chamado de vida seu. E você vai ser julgado pela entrega dele. Essa é a maior preocupação da tua vida. Existe um terceiro chamado aqui, que é o chamado de momento. Neste momento você está fazendo algo. Eu hoje lidero uma rede de jovens. Amanhã não irei mais liderar. E depois estarei fazendo outra coisa. E isso tudo é muito interessante porque eu não sou muito confiante em mim, assim, né? Quando o Macedo me chamou para assumir célula, eu falei assim, cara, não estou pronto para uma célula não, cara. Cuidar de gente não vai rolar, cara, não, né? E assumi não acreditando que daria certo. E eu descobri uma coisa muito interessante. Você nunca está pronto. Você fica pronto. E quando você fica bom, você é chamado para uma outra coisa que você não está pronto. Entendeu? De fé em fé. Mas, Gustavo, não, mas assim, o meu líder lá, o pastor, me chamou para mim assumir um grupo lá. Eu não estou pronto. Então vai lá, é isso aí. Esse é o pensamento. Se você concluir assim, não, ele me chamou
e eu me sinto muito preparado. Diga não. Diga não. Porque fica menor que a tua capacidade. O cristão, ele aceita desafio. Tipo Goku, tá vindo o céu agora. Agora tá vindo, sei lá, aquele que parece um rato, que é um deus lá. Tá vindo Bills. Tá vendo Majin Buu agora. Pá, novo desafio. Bora. Entendeu? Cristão é assim, vive de desafio em desafio. Lembra que Paulo falou que nos cabe o sofrimento, mas também a glória? O cristão vive de glória em glória. Glória só vem depois de um grande sacrifício, de uma grande dor. Aí trago aqui para vocês, para quem não tinha visto, esse aqui é o Jack, né? O Ranger vermelho da SPD. E é aquilo que eu tinha falado sobre ele ontem, justamente dele ter habilidades naturais, e quando ele foi recrutado para a SPD, aqueles dons naturais dele foram potencializados. Então aqui é interessante eu olhar para as pessoas ao meu redor e tentar identificar o dom natural das pessoas que estão ao meu redor. E sugerir para ela, cara, quem sabe não faz isso? Te desafio a fazer isso. Aqui fica toda hora incomodando a gente. Entendeu? Gustavo, te desafio a tal coisa. Ah, pastor. Não quero intimidação, vai. Entende? É isso, cara, não dá para ter medo, não. E aqui, como trabalhamos ontem também, a listinha. Eu acredito que existem mais dons naturais do que esse, né? Eu chamo de lista não exaustiva, não completa, certo? Mas Paulo e Pedro nos deixam ali uma lista de dons naturais que a gente pode encontrar nas pessoas. Acredito eu que se eles listaram esses, acredito que esses têm, ou se encontram em maior quantidade, ou tem o maior impacto. Então, olhe para as pessoas ao teu redor. Se a pessoa, por exemplo, tem uma sensibilidade espiritual, promova essa pessoa a orar mais. Promova essa pessoa a tentar interpretar melhor os sinais de Deus. Incentive ela a isso. Se a pessoa ela gosta de servir, entregue algo para ela fazer. Se a pessoa gosta de ensinar, dá um estudinho para ela entregar no grupo lá. O nosso papel é desenvolver os heróis. É formar heróis. Entendem? Então eu preciso estar atento a essas situações. E por causa do motivo de nós não utilizarmos com sabedoria esses dons naturais, a gente vira uma concha de retalho. Sentei esses tempos com um ateu, ele falava para mim assim, não, eu sou assim, ó, eu gosto de todas as religiões, então eu pego um pedaço de cada uma. Aí eu questionei ele, tá, e tu acredita mesmo que quando você morrer, você vai para esse mundinho que você formou? Existe uma verdade absoluta após a morte. E não tem que ficar montando uma concha de retalho que é mais confortável para você. Mas entender qual é aquele momento. Como é aquele momento. E essa imagem eu acho muito sensacional. Que quando nós encontramos a Cristo, cara, Ele mostra como nós realmente estamos. Sangrando por dentro. Acabados. Destruídos. E quando eu chego nas pessoas para falar do Evangelho, é importante que eu faça isso. Que eu mostre para a pessoa, primeiro que eu apresente a Jesus, e deixar que Ele, através da minha vida, revele a condição dela.
E eu, nesse momento, como um formador de herói, eu estou ali para abraçar, para ajudar as pessoas a se levantar, para ajudar as pessoas a se entender como herói do reino e formar outros heróis depois dela. Só que pode não estar sendo tão uau essa mensagem, porque eu não estou falando de você. Se eu estivesse ministrando, porque você está arrebentado, porque você está mal. Mas perceba que o alvo nunca pode ser você, mas o outro através de você. Entende? Porque se a gente foca somente no eu, porque, cara, palavra que vai trabalhar com a tua alma, que é bom também, não estou dizendo que é ruim, certo? Nós temos a reveria. Ok? Domingo você vai ter culto e lá vai ter uma. Ou não, depende do pastor, né? Mas nós precisamos entender que nós precisamos sair dessa idiotez. Idiotez é a pessoa que olha para o seu próprio umbigo, caminhando, olhando para o seu ventre. E agora nós absorvemos a palavra politikos, a pessoa que se movimenta olhando para as outras. Entendeu? Porque se eu me movimento olhando para mim, quando tem um obstáculo, eu digo, não, eu vou me machucar. Isso vai me ferir. Então eu não posso fazer. Gustavo, assim, ó, tu me chamou para ajudar, só que assim, ó, eu estou muito cansado. Se eu fizer, eu não vou conseguir depois fazer tal coisa. Porque eu não estou legal agora. Eu não posso assumir isso agora. Entendeu? Mas agora você tem a oportunidade de começar a olhar para o lado. Eu estou cansado. Mas ele está mais arrebentado. Eu me dou. Eu estou cansado. Mas lá está sangrando. Eu vou por eles. Está entendendo? Esse exercício nós temos que ter constantemente. E aqui, é nesse ambiente que Paulo fala que Jesus deixou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele não deixa a igreja organizada nesse governo para que cada um cuide da sua vida, mas para que cada um cuide da vida do outro. Até que todos venham alcançar a plenitude da varonilidade de Jesus. Então, se você tem alguém no seu grupo, na sua igreja, no seu trabalho, tem alguém ali que é uma pessoa chata, que você não gosta, que todo mundo ridiculariza, você é culpado. Porque o teu papel é formar ela herói. Entendeu? E aqui é uma coisa muito legal. Eu começo a ler alguns textos e eu começo a fazer algumas ramificações, né? E esse texto de Mateus 28, 18 ao 20, eu fui começar a ler ele e eu percebi que há uma estrutura nele. Olha só. Jesus aproximou-se e falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí eu fui dividir isso numa quebra e eu percebi que isso encaixava de uma forma muito fantástica com os 5 ministérios. Dá uma olhada.
Faz sentido? Que legal, né, cara? Oh, na Bíblia tem coisa escondida. Não, não tem escondida. É só tu ler. O que eu concluí disso é que todos nós temos dentro de nós assim, os 5 dons. Eu, Gustavo, sou um missionário ou não sou? Você é um missionário? Você tem uma missão de Jesus? Quem aqui é missionário? Erga o braço. Ok. Quem aqui tem que pregar o evangelho? Erga o braço. Quem aqui tem que cuidar de pessoas? Erga o braço. Quem aqui tem que ensinar as escrituras? Tem gente que está assim já, né? Já entendeu? Quem aqui tem que falar coisas vindas direto de Deus? Você é o 5. E isso é muito interessante, porque cada um faz associações da sua vivência, né? Eu, por exemplo, lembrava da empresa, aonde quando chegava um funcionário novo, nós pegávamos esse funcionário e fazíamos ele rodar em todos os departamentos. Para quê? Para que ele entenda como os demais departamentos funcionam, não é, Lipe? Porque daí ele vai entender melhor como ele pode fazer a função dele de forma que alivia dos outros. Esse conceito, né, não era do... Não é do... Como é que é o nome do cara da Toyota? É o Ford, o Henry Ford e o... Tá, funda o toyotismo, né? Hã? Sim, o nome dele. É? E que é justamente pensar que a minha atividade impacta na atividade do outro. Dessa forma, no reino de Deus, nós temos entre nós os 5. Mas nós temos aquele ou aqueles que nós temos carga. Nós temos uma impulsão maior. Entendeu? Nós não nos isentamos dos demais, mas algo em nós que nós temos carga. E entender que se eu sou um mestre, quem sabe o outro não seja um mestre. O outro pode ser um pastor. E eu preciso entender como desenvolver essa pessoa. E não precisa ser o pastor ordenado. Uma pessoa que cuida de pessoas e ama cuidar de pessoas tem um chamado pastoral. Entende? Não precisa ser promovida a pastor. Ah, mas a minha igreja não ordena mulheres ao pastorado. Você não precisa ser ordenada mulher para ser pastora. Precisa? Não. Entende? Você pode agir como uma. E nisso, o Espírito Santo vai trabalhar em nós os dons. Que aqui, para você ter uma divisão que o Orton faz, que ele pega esses 9 dons do Espírito e ele divide em 3 categorias, né? São dons de revelação, dons de poder e dom de expressão e locução. São os 9 dons que a gente chama de faneros, que estão lá em 1 Coríntios 12. E aqui eu trago um personagem bem conhecido, que é o Goku. Essa aqui é a evolução do Goku. Eu era muito fã do Dragon Ball, olhei todos. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que numa parte da vida do Goku, ele vai invocar as esferas do dragão e pula aquele bichinho tosco lá e ele pede para que o Goku vire criança de novo. Então, olha só, o Goku já estava quase alcançando o Super Saiyajin 4. E ele vira criança de novo. Ele recomeça tudo de novo. Que mão, hein? Olha só, isso aqui, desse primeiro aqui, até aquele lá, que ele está de azul, foram várias temporadas. E o cara, detalhe, ele era o mais poderoso, e agora ele se torna o mais fraco. Até o Kuririn bate nele. Tá entendendo? Ele recomeça. O interessante é que, olha como é que é o Osaru aqui.
que os Saiyajins, eles quando vem a lua, né, eles se transformam em gorilas. Descontrolados, que destroem planetas. Ele supera essa fase, vira criança e recomeça. Pode ver que lá, ó, o quarto é igual ao penúltimo aqui, só criança. E chega um ponto que ele vira um Ozaru Super Saiyajin, que supera todos. E ele volta a crescer. E a gente tem muito medo de recomeçar. E às vezes eu recomeçar, chegar para a liderança e dizer assim, ó, eu estou pecando nisso aqui. E quem sabe você ficar de banco. Se o Goku, nesse momento aqui, tivesse desistido, cara, você tem que ver o nível que ele alcança depois lá. Né? Na questão da mitologia do Dragon Ball, ele vira um deus. Ele vira um deus. E dessa forma, olha só, com muito cuidado de não cometer uma heresia, e você preste bem atenção no que eu vou falar para você, tente entender. Nós também viramos Deus. Porque nós somos um com Cristo. O poder que está sobre Jesus, ele entrega para nós, igreja. Entendeu? O salmista vai fazer essa declaração: vós sois deuses. Uau! Eu sou Deus, então venha prato e comida para mim agora. Não. Entende? Vá o prato de comida para o outro. Vá a roupa para o que precisa. Vá a cura por meio de Jesus para o que necessita. Porque Deus, o nosso Deus, não é vaidoso. Uma vez um ateu quase me pegou, cara, assim, ó. Na verdade, eu fui pego por vários ateus, né? Mas esse foi... Ele falou pra mim assim, ó. Cara, Deus é um ser egoísta e que precisa de pessoas. E eu, tá, mas por que você conclui isso? Porque ele não tinha ninguém que bajulasse ele, então ele cria o ser humano. E ele obriga o ser humano a bajule ele. Aí eu fiquei, né? Aí na hora não soube responder. E eu já peguei essa tática. Se eu não sei, eu não sei. Eu não invento. Aí fiquei ouvindo a ideia dele, tudo mais, o que mais quero, o que mais ouvindo. Aí fui para casa. Aí fui pensar, fui estudar, fui orar. Mas peraí, né? Como é que se responde um negócio desse? Porque tem lógica. Até então tem lógica. Aí nisso, pá! Fui ler lá 1 João. Deus é amor. Aí cheguei pro cara e falei assim, ó, cara, não, você tá errado. Deus, ele não tem amor. Ele é o amor. E o amor, ele tem uma única expansão, ser derramado sobre o outro. Então ele cria o ser humano para que esse seja alvo do amor dele. Isso é Deus. Aí ele foi para casa pensar. Entendeu? Então, se nós somos filhos de Deus, cara, é pensar assim, não é uma questão de quantas línguas eu falo. Não é uma questão de quanto eu sinto Deus. Não é uma questão de quanto eu babo rodopiando. Não é uma questão de quanto eu fico em êxtase. Deus é amor. Então aqueles que são filhos de Deus estão cheios do quê? Deus é justiça. Então seus filhos estão cheios do quê? Deus é alegria. Então seus filhos estão cheios de?
Tá entendendo? Como a Isa falou, parar de pensar nesse hedonismo onde eu preciso estar bem a todo custo. E a palavra tem que ser para mim. Ah, eu não recebo essa palavra, Gustavo. Não é para ti, realmente, é para o outro. Vá e faz. O reino dos céus é assim. Cara, isso aqui é o mundo. É isso aqui. É isso aqui, mano. Isso aqui é o mundo que você vive. Aonde você estava quando uma coisa dessa aconteceu? Você estava no seu quarto orando para que Deus te desse aquele celular novo da Motorola? Você estava no seu quarto fazendo o quê? Onde tu estava? Feminismo, movimento da LGBT, pessoal do aborto. Tudo isso avança porque a igreja está em casa. Aonde que você estava? Aí chega e aparece a pessoa que é culpa da sua omissão e você diz o quanto ela está errada. E você estava onde? Vai falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí todo mundo fala, culpa da Eva. Mas onde estava Adão? Dormindo, tirando cochilo, uma cesta. Cara, olha o que dá pressão para fazer com uma pessoa. Aonde que você estava nesse intervalo? Dá para responder isso? O que estava fazendo nesse intervalo aqui? Aonde você estava nesse dia? O que tu está fazendo? Tu está tão preocupado contigo, que quem sabe tu esteja cauterizado em relação a algumas imagens que estão aqui. E eu botei essa daqui, que é bem antiga, 3 anos de omissão. 3 anos de omissão em relação à foto da prefeitura, dos bombeiros. 3 anos de omissão de quem? Fala assim, ó, minha. Porque eu estava preocupado com a minha vaidade. Porque eu estava preocupado de ser legal com pessoas que gostavam. Eu perdi 9 amigos aqui. Destes, eu acho que só 2 eu falei de Jesus. E dos 2, eu não corri muito atrás deles. Eu me deixei vencer fácil pelo não. Por que você existe? Será que realmente tu existe para andar confortável, nos panos da moda, para estar com o cabelinho na régua? É isso? É para isso? O teu dinheiro serve para isso? A tua vida serve para isso? É para isso que você serve? Qual é a sua vocação? Essa é a pergunta mais importante da tua vida. O porquê você existe. Seu chamado é para o próximo. Sua vida foi dada para ser doada. Você é chamado a herói para formar heróis.